Bom dia, Econolovers, começando mais uma semana aí com bastante frio, quase que a câmera caiu, mas deu tudo certo. E atualizando vocês aí das principais notícias que rolaram aí na semana passada. Então, começando com o cenário interno, começando com o Brasil, a gente teve uma semana praticamente estável de Ibovespa. Então, o Ibovespa teve uma leve queda de 0,02% e foi uma semana muito agitada pela questão dos tetos de gastos, né? Então, vocês devem ter acompanhado o veto, né, que o presidente Jair Bolsonaro ele fez para que não tenha aumento do salário dos servidores públicos em 2021. Daí, primeiro, o Senado derrubou esse veto, né, seria muito ruim porque aumentaria muito os gastos públicos, né, e aí depois o Paulo Guedes falou que ele brigaria por isso e no final deu tudo certo. Então, o Congresso, ele aprovou o veto do presidente Jair Bolsonaro, então não terá reajuste dos servidores públicos, né, do salário dos servidores públicos em 2021. Então, isso é muito positivo, né, mais uma vitória aí para o Brasil. Paulo Guedes, como sempre, tomando decisões muito pertinentes. Na sexta-feira, a gente encerrou com 101.369 pontos, uma queda de 0,10, então praticamente estável também. Trazendo também de cenário político, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a gente vai continuar com o auxílio emergencial até dezembro. Porém, ele ainda não anunciou qual vai ser o valor. A gente acredita que não vai mais ser R$600, que vai ser reduzido, mas ele vai ser né, até dezembro. E assim que tiver uma informação de valores, eu com certeza trago aí para vocês. Uma informação importante também que o Ministério da Economia trouxe foi que em julho abriram 131.010 vagas. Então, isso é muito positivo para a economia, vagas formais, né? Então, empregos de fato aí formais. Porém, no ano a gente ainda tem uma queda acumulada de exatamente 1.092.578 vagas. Então, no ano, né, ainda é um dado ruim, né, por conta da crise, mas o Guedes, ele vê essa abertura de vagas em julho com muito otimismo e ele volta a falar da recuperação econômica em V. Então, aqui no Economari tem vídeo falando dos tipos de recuperação econômica. Em V, como o próprio desenho mostra, é um V. Então, ele cai, né, com a queda e ele cresce na mesma proporção. Porém, Paulo Guedes, ele ressalta que a recuperação muito provavelmente vai ser mais lenta do que a queda. Então, a gente costuma chamar de um V manco, né? Ele cai muito e aí recupera um pouquinho mais lento. Mas ainda assim é melhor do que as outras formas, do que W, do que U, do que L, nem se fala. Depois corre aqui para ver o vídeo, tá? Indo para ações, a gente teve aí um destaque papéis da B3 e da Gerdau, lideraram perdas do índice, e aí R Brasil e Qualicorp foram os destaques positivos. Indo para o cenário mundo, a gente teve aí o PMI, né, divulgado da Europa, então não foi tão bom quanto a gente esperava, foi de 51,6, tá? Só falando, não sei se todo mundo sabe, gente, o PMI, ele varia de 0 a 100 pontos, tá? Então, acima de 50 pontos, a gente considera uma aceleração na economia. Então, na Europa, a gente teve 55 pontos em julho, né, e 51 em agosto. Então, isso mostra uma desaceleração da economia. Então, eles estão bastante preocupados, de fato, com uma segunda onda do coronavírus. Em contrapartida, o PMI dos Estados Unidos foi melhor do que o esperado, então ele saiu na sexta-feira, trazendo informação aí quase online para vocês, foi de 54,7, tá? Então isso mostra aí que os Estados Unidos, ele, mesmo com todas as dificuldades, ele vem se recuperando, né, acima de 50, aí a gente já considera uma aceleração na economia e foi melhor do que o esperado, ao contrário da Europa. Trazendo Estados Unidos também, o Joe Biden, ele aceitou, né, a nomeação para ser candidato da presidência pelo Partido dos Democratas. Fechamos, então, cenário interno, bolsa, externo, e o dólar, a gente teve uma alta nessa semana, fechou com quase 1% de alta a 5,60 na sexta-feira. Excelente semana para vocês!